Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso de Dons e Ministério. E sempre é bom ter você aqui conosco. Mas vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo revela o poder de Deus e a sabedoria de Deus através dos dons espirituais. E hoje eu quero falar com vocês aqui sobre os dons devem andar junto com o fruto do Espírito. Mas por que os dons devem andar com o fruto do Espírito? É simples. O fruto do Espírito tem influência no uso dos dons, porque o fruto domina o portador do dom. E a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, abra sua Bíblia, por favor, versículo 4 a 7, ele vai dizer que o amor é sofredor, é benigno, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se ensoberbece. Então, só aqui essa palavra não se ensoberbecer já mostra o porquê que o fruto deve andar com dom. Porque o dom é a operação de Deus através de nós para abençoar outras pessoas. Não é a operação de Deus nos abençoando, é a operação de Deus através de nós. Nós somos o canal. Muitas vezes um canal sujo, muitas vezes que erra, que falha, mas ele se utiliza de cada um de nós mediante aquilo que nós temos para oferecer com ele dentro da medida da fé. Então, o primeiro ponto é esse. Os dons espirituais, eles devem andar de lado a lado com o fruto do Espírito, justamente porque o fruto do Espírito vai fazer com que você não venha se ensoberbecer, venha se envaidecer, venha achar que é o dono do dom e querer ser usado com os dons quando você quiser. E na realidade é quando Deus quer se manifestar à sua igreja, mediante a necessidade da igreja, não a minha necessidade, a necessidade da igreja. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o fruto do Espírito também domina os sentimentos. Por ser o amor o fruto, ele domina a temperança, ele trabalha em nós a temperança, a benignidade, a bondade, a mansidão, a alegria, domínio próprio. Então, vamos dar um exemplo aqui bem prático, de profecia. Deus pode falar ao meu coração ou ao meu ouvido uma palavra profética sobre alguém? Pode. Agora, por ter o domínio próprio, eu posso escolher qual o melhor lugar e a melhor hora para entregar essa profecia. Eu não preciso estar em evidência. Tem palavras que, no calor da emoção, você entrega naquela hora. Mas tem palavras que são mais cuidadosas, que você precisa de mais tempo, você precisa de mais cuidado, você precisa de um ambiente mais íntimo para poder falar com a pessoa aquele recado. Então é nesse momento que o fruto entra em ação. Justamente para você não se ensoberbecer, para que você não venha se envaidecer, né, e achar que é o dono do dom. Então não é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo aqui do fruto do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 fala uma coisa bem interessante, quando diz que o fruto é o amor, a alegria, a temperança. O que seria isso? É o fruto, o amor, com diversas qualidades. Por exemplo, a alegria, o amor rindo, a mansidão, o amor reagindo, o domínio próprio, o amor equilibrado, né? A benignidade é o amor sendo bom para o inimigo, e a bondade é o amor sendo bom para o amigo, e a fé é o amor crendo. Então, você vê que o fruto do Espírito trabalha em nós, o nosso ser por completo, para que nós possamos estar inteiros, está totalmente moldado para o bom uso da obra de Deus, né? Então, fica a dica aí.
o fruto do Espírito e a maturidade espiritual. Quando eu busco o fruto do Espírito, exercitá-lo, vivenciá-lo, regá-lo. É interessante isso aqui, porque o fruto do Espírito é como aquilo que Paulo fala sobre ser cheio do Espírito. Esse ser cheio do Espírito é uma conotação minha. É eu que tenho que buscar ser cheio. É eu que tenho que buscar me aprofundar em Deus. Assim também é com o fruto do Espírito. Quanto mais eu busco exercer o fruto do Espírito, mais maduro eu me torno. Nós temos que abrir um parênteses aqui para dizer que maturidade não tem nada a ver com aqueles carrancudos que muitas vezes estão na igreja dizendo: não, sou agora um crente maduro, já tenho 30 anos de carteirinha de igreja, já não posso mais pular, rodar, falar em línguas, correr, chorar. Não, isso não é maturidade. Maturidade não tem a ver com o tempo de igreja. Maturidade não tem a ver se você tem 50 anos de ministério ou se você é novo convertido. Maturidade tem a ver com a execução dos dons. A forma como você reage a uma discussão, a forma como você responde uma pessoa, a forma como você se comporta diante de pessoas que estão abaixo na hierarquia, diante de você, a forma como você se comporta mediante um garçom, a um empregado de casa, a um motorista, a um vendedor de uma loja. É a forma como você reage. Tem a ver com a forma como você se porta. Como ser um bom marido, um bom filho, uma boa esposa. Tem a ver com ser um bom crente, de fato. Isso é o fruto. Uma vez que eu busco esse fruto, eu me torno maduro. Você entende agora essa dinâmica? Quando eu não busco fruto, eu sou um crente imaturo, que é o que estava acontecendo na igreja aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vem pôr em ordem para uma igreja que tinha os 9 dons operando nela, mas era de crentes imaturos. Crentes que não tinham discernimento de que eles faziam parte de um corpo só, que eles eram parte da igreja de Cristo. Que a ideia da palavra, a ideia dos dons, a ideia dos ministérios era a edificação da igreja. Não. Tinha pessoas ali querendo os primeiros lugares, tinha pessoas querendo mostrar que era mais do que outros, tinha pessoas que iam para a ceia, que comia tudo e deixava pessoas sem comer nada. Né? Então, acontecia tudo isso. Porém, só acontecia porque a igreja estava deixando de lado de exercer o fruto e só experimentar da experiência dos dons. Mas, pastor, pode um crente que não tem o fruto do Espírito, não desenvolve o fruto do Espírito, ser usado por Deus com os dons? Pode. Porque Deus se utiliza, muitas vezes, de vasos que não são de honra, mas são vasos. Deus se utiliza de meios para que a palavra dele seja anunciada, para que a palavra dele seja cumprida. São meios. Não quer dizer que essa pessoa vai ser salva. Como eu já falei aqui, muitos naqueles dias, diz o Senhor Jesus Cristo, que muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, e o Senhor disse: não te conheço. Então, ser usado com dons não tem nada a ver com salvação. Certo? Fruto do Espírito tem a ver com salvação. Então há essa diferença. Muitas vezes há na igreja aquele crente que não está totalmente firmado na palavra, aquele crente que não vigia, né? Aquele crente que ainda é carnal, porém é aquele crente corajoso, que tem coragem de ser usado por Deus, tem coragem de entregar o recado de Deus, sem medo, sem receio. Deus vai utilizar dessa pessoa, porque aquela pessoa que muitas vezes se julga bom demais, santo demais, puro demais, perfeito demais,
não tem coragem. Porque muitas vezes a timidez bate nele e diz, se não for de Deus, e se não for de Deus, e se não for de Deus? Não, é uma questão de fé. Os dons estão aí para que nós venhamos ser usados por Deus. É a manifestação de Deus através do Espírito Santo para revelar a sua sabedoria e o seu poder. Então é eu que tenho que dizer, em nome de Jesus vou ser usado. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. E dá lugar. Mas, contudo, todavia, eu preciso buscar de forma bem clara, objetiva, buscar o fruto. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, que quando ele era menino, fazia as coisas de menino. Sentia como menino, discorria como menino. Aí Paulo finaliza dizendo, mas agora que sou homem, eu não faço mais as coisas de menino. Por que Paulo fala isso? É simples. Tá? Você que está anotando aí, você já pode usar até em pregação isso aqui. Quando Paulo diz que quando ele era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, é porque criança ela é inconstante. A criança ela consegue brigar com o outro coleguinha por causa de um lápis. Por causa de um lápis. Ele tá brigando com o coleguinha, me dá, e briga, e puxa no cabelo, e dá dentada, e dá beliscão, aí beleza. Quando de repente eles colocam esse lápis de lado e vão brincar como se nada tivesse acontecendo. Menino. Isso é os meninos na fé. Briga por tudo, briga por cargo, briga por causa de farda, briga por causa disso, briga por causa daquilo, mas no final tá todo mundo unido ali, misturado. Sentia como menino, quer dizer, aquela pessoa que tá as emoções à flor da pele. Então uma hora tá lá totalmente agitado e feliz e outra hora tá lá chorando. Triste, querendo desistir de tudo. Escorria como menino. Isso quer dizer, não tem uma palavra sólida, de uma firmeza de palavra. Você não pode confiar numa palavra de uma criança, em ela dizer, olha, amanhã às 5 horas da tarde eu vou vir aqui para poder fazer esse serviço para você. Porque... Não, a criança ela é inconstante. Muitas vezes ela fala isso agora, daqui a 2 horas ela já não se lembra mais do que falou. Por isso que ele disse isso. Ele disse, mas agora eu sou homem. E eu não faço mais as coisas de menino. Eu não ando mais como menino. Eu não sinto mais como menino. Eu não discorro mais como menino. Eu aprendo o quê? É vivenciando a palavra. Cada dia mais mudando. Que eu vou aprimorando e tendo discernimento e maturidade espiritual para vivenciar aquilo que a maioria não vivencia. Os maduros realmente na fé, maturidade espiritual, são pessoas que têm uma intimidade maior com Deus. São pessoas que são usadas por Deus em tempo e fora de tempo. São pessoas que sempre vão ter uma palavra certa no momento certo para aquela pessoa que precisa. São pessoas que sempre serão bons amigos. São pessoas que sempre vão estar mais sujeitos a dar a mão para levantar do que para derrubar alguém. E aí a gente entra já em outra coisa bem interessante, que a palavra de Deus, no uso dos dons, a palavra de Deus é a autoridade, é o código para o uso dos dons. Então, não tem condição de eu ser usado com os dons espirituais sem entender da palavra de Deus. Desassociar os dons da palavra de Deus é totalmente... eu gostaria de usar uma palavra mais branda, né? Isso aí é uma pessoa neófita, é uma pessoa criança, pessoa leviana. Porque a palavra de Deus é quem vai nortear. Eu não posso dizer que a palavra de Deus engessa os dons. Não posso. Mas a palavra de Deus ela traz princípio de como nós devemos ser usados com os dons espirituais. Se o dom espiritual é para edificação, então não dá para eu aceitar uma profecia que vem de alguém para destruir aquilo que Deus está construindo. Por exemplo, como eu vi uma certa feita, uma pessoa que profetizou para outra que
o casamento dela não era de Deus, que Deus estava preparando um outro varão para ela. Já imaginou uma profecia dessa? A gente sabe que não tem lógica. Mas isso é para a próxima aula. Que Deus abençoe. Espero ver você lá.